Olá pessoal, vou responder a pergunta do Bruno Oliveira. Ele falou, doutor, eu tenho gastrite inatematosa, corpo baixo. Só que eu sou viciado de pimenta, né? Se tem alguma solução para isso? Bom, primeiro para você entender o que é gastrite inatematosa. Inatematosa quer dizer que um gastrite tem aquelas erupções vermelhas. Então, o corpo é no meio do estômago, quase todo dessa parte está inflamado. O próximo passo seria a úlcera. Então, você está bastante irritado do parede do seu estômago, né? Corpo baixo, corpo e parte do final. Agora, o que a pessoa faz? Então, normalmente, gastrite, úlcera, protocolo, eu conversei com minha filha, com meu filho, são os médicos formados aqui, e o protocolo é usar omeprazol, mas não é bom usar omeprazol. Só que eles têm que estar no plantão, o protocolo é isso, se você não seguir o protocolo, a pessoa te processa, né? Agora, como eu trato pela acupuntura, então eu não preciso seguir o protocolo deles, né? Então, a gente pode usar protocolo diferente. E o que é protocolo para gastrite nessa situação, né? Água com limão, né? Você não diminui a acidez. Por que não diminui a acidez, né? A pessoa usa antibiótico, diminui a acidez porque você pode causar desbiose. O que é isso? O ácido do estômago é a cozinha, é o fogo para queimar bactérias ruins. Agora, se você toma, né, bloqueador de H, você toma ponaprazol, omeprazol, todas essas prazóis, tem a doutora Denise, né, Denise de Carvalho de Campinas, ela tem um vídeo que falou especificamente para isso. Você bloqueia essa acidez, né, você vai passar muitas bactérias para o seu intestino, desbiose, acaba com sua flora intestinal. Você tem muitos problemas de vitaminas, principalmente vitamina B12. Você deixar de absorver vitamina B12, deixar de absorver proteínas, né? A fezes vai ficar fedida. Então, você destrói, aumenta a permeabilidade do intestino, né? Você destrói praticamente a sua saúde. Por isso que pode causar câncer também. Então, pode causar refluxo também, porque por causa de acidez e aquela polo do alimento não desce, né, para o intestino, porque aquela válvula é pH dependente. Então, para quem tem isso, então o que você faz? Então, como que você trata, né? Sugestão, além de fazer a acupuntura, eu trato gastrite na agulha na língua. Quando você tem gastrite, você olha no espelho, né? Põe a língua assim, para vir no espelho. Meu não tenho, não tenho fenda. Quando você tem uma língua quebrada, ou língua com fenda, língua com chama mapa geográfico, isso porque já começa a ter gastrite, esofagite, né, hérnias já começar. Então, dependendo do lugar. Quando você tem isso, eu vou furar a sua língua, eu vou pegar a sua língua, pegando essas fendas, essas quebradinhas, eles vão fechar com o tempo. E aí você melhora, né? Então, para você ficar em casa, o que você faz? Toma suco de limão, ou pode tomar limão suco puro mesmo, não precisa pôr água, né? Se você não gosta, põe um pouquinho de água. Então, você toma limão de manhã, antes do almoço, antes de andar, ok? E aí você toma Inspira Sanda. Hoje, a Inspira Sanda, tem um professor da Unifesp, chama professor Carlini, ele estudou mais de 20 anos nesse remédio, né? Hoje, o SUS usa, e eu acho que ele eu acho esse ano que ele vai lançar um remédio mesmo, né? Um extrato da Inspira Sanda. Então, você pode ir na farmácia, compra Inspira Sanda, toma um pela manhã, antes de comer café da manhã, toma um antes do almoço, um antes de jantar e um antes de dormir. Você pode tomar 4 vezes, em vez de tomar 3. Agora, quando você costuma, né, no início, de repente, a pessoa não costuma, vai só do intestino. Você pode tomar 2 pela manhã, né, 2 pelo almoço, 2 pelo janta, né, antes de comer. Ou então, 1 de manhã, 2 de almoço, 2 na janta, né? Assim que você vai melhorar mais rápido. Agora,
Eu vou responder nessa de pimenta. Eu também gosto de pimenta, eu adoro pimenta. Quando você for da acidez, você come pimenta, ele aumenta a acidez. Limão aumenta a acidez, pimenta aumenta a acidez, porque a estômago começa a contrair, né? O vinho aumenta a acidez. Tem pessoas que falam assim, tem gastrite, toma um vinho, curou. O gastrite de pimenta também pode ajudar a curar, na verdade. Então, o Bruno, você tem que experimentar a quantidade de pimenta que você come para não sentir dor. Se você come quantidade pequena, e pode também comer pimenta de pico, né? Pimenta de pico que é no arte. Você sente aquele sabor, então, né? Você faz um gengibre, pode tomar gengibre também. Essa pimenta você pode tomar quantidade não tão ardida. Pega um pimenta dedo de moça, né? Não é tão malaqueda. Então você está inflamado. Se você toma pimenta demais, ele provoca mais irritação e demora para cicatrizar, para desinflamar. Agora, a pimenta em si ele é anti-inflamatório. Então, quando você toma pimenta em quantidade pequena, ele pode melhorar mais desinflamação, porque né, a circulação melhora. E a cúrcuma também, né? Você pode tomar cúrcuma com gengibre, né? Uma colher de cúrcuma, colher de café, cúrcuma com uma colher de café de gengibre. Pode bater no suco de abacaxi, né? 2 fatias de abacaxi, bate meio litro de água. E ele pode ajudar muito. Agora, eu não sei se você tem H. pylori, né? Você não falou. Se você tiver H. pylori também, o cúrcuma pode ajudar muito. E a gengibre também ajuda, né? Pode matar essas bactérias. Principalmente inspiração, porque inspiração, o que eles acontece? Essa bactéria, provavelmente você não tem, porque se tu só tem uma irritação, né? E na dermatose, que ainda não formou úlcera ainda. Quando forma a úlcera, a H. pylori fica na úlcera. Então, onde que produz menos acidez. Por isso que sobrevive, né? Por isso a acidez não... Então, quando a expiração, ele forra essa parede do estômago, e aí a acidez mata as bactérias. Então, é normal acontecer isso. Então, essa seria uma resposta ou um protocolo para quem tem o gastrite, né? Essa seria a alternativa, ok? Vocês perceberam que tem uma rosa aqui? Essa rosa tinha muitas. Aí chegou um dia, uma pessoa que elogiou tanto, ele murchou tudo. Agora nasceu uma, mas que vai ficar bom, né? Obrigado.